Atenção, emissoras curiosas, para 3 fatos curiosos do dia 18 de setembro. Em 1950, entrou no ar a TV Tupi de São Paulo, a primeira emissora de televisão da América Latina. Em 1970, o guitarrista americano Jimi Hendrix morreu aos 27 anos, a caminho de um hospital em Londres. Em 1984, o brasileiro Amir Klink completou sua primeira grande travessia marítima ao cruzar o Atlântico Sul com um barco a remo, em 100 dias, 6 horas e 23 minutos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 18 de setembro de 2021. Está começando o Olá, curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Programa cheio de variedades, cheio de curiosidades. E os destaques do programa de hoje são: histórias e curiosidades do Batmóvel. Olha que legal! As revelações do homem cérebro. Como os cachorros se comunicam. Guilherme Domenichelli vai dar aí todas as informações que a gente sempre quis saber. E o sapatinho de Cinderela era mesmo de cristal ou era tudo uma farsa, hein? O jingle, quem bebe grapete repete. Essa é boa, hein? Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora com o nosso checador de fatos, o Gilmar Lopes. Gilmar Lopes criou um dos primeiros sites de checagem de informações, quando nem existia ainda a expressão fake news, nem existia. Ainda, olha, está vendo lá o que é aquilo, se aquela notícia é verdadeira ou não é. Desde 2002, o Gilmar comanda o e-farsas.com e agora ele resolveu investir até nos contos de fada, né? O Gilmar agora investiga tudo, até histórias que ficam divulgando aí sobre uma princesa, né? Aí ele vai atrás para ver se ela é verdadeira ou farsa. Vamos lá, Gilmar Lopes. Verdadeiro ou farsa? Com a estreia do musical Cinderela agora em setembro de 2021, uma história a respeito desse conto de fadas voltou a circular nas redes sociais. De acordo com o que foi compartilhado, na história original a Cinderela não usava sapatinhos de cristal, mas sapatos feitos de pele de esquilo. O erro teria acontecido na primeira vez que Cinderela foi traduzida para o inglês, quando o tradutor teria entendido errado o termo pantoufle de verre, que é sapato de vidro, ao invés de pantoufle de verre, que é sapato de pelo. E aí é claro que um monte de gente entrou em contato querendo saber: será que o sapatinho de cristal era sapatinho de esquilo na versão original? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, em primeiro lugar, logo no seu livro Contos dos Tempos Idos, de 1697, o escritor francês Charles Perrault já trazia no título de um de seus contos o sapatinho de cristal. Além disso, a palavra verre é bem antiga e já estava em desuso ali no século XVII, quando esse conto foi escrito. Existem várias versões de Cinderela no mundo todo. Só na França, para você ter uma ideia, existem 40 versões. E na grande maioria sequer é mencionado do que são feitos os sapatos. Na versão famosa dos irmãos Grimm, por exemplo, o sapato é feito de ouro, igual uma versão chinesa escrita ali por volta do ano 860, onde a protagonista também usava sapato de ouro. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que na versão original de Cinderela ela usava sapatos feitos com couro de esquilo é farsa. Já na primeira versão conhecida e escrita dessa história, a Cinderela já usava sapatinhos de cristal. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. Agora eu tenho uma dúvida em relação a Cinderela. Quando dá meia-noite, o feitiço acaba e tudo começa a sumir, menos o sapatinho de cristal. Por quê, hein, Marcelo?
Boa pergunta, Gilmar. Essa pergunta é muito boa. Eu vou tentar arriscar um palpite, eu não sei se é isso, né? Mas quando a fada, né? Ou no caso, e eu não vou dar spoiler desse filme da Prime Video, quando a fada madrinha transforma as coisas para Cinderela ir para o baile, então é tudo animado, né? Então ela pega a abóbora, transforma em carruagem, pega os ratinhos e transforma no cocheiro. É, então, e o sapatinho não, ele nasce do nada. Então, de repente, essa pode ser a resposta. Ele permanece, ele continua existindo porque ele não surge de outra forma. Não sei se é isso, mas a melhor resposta que eu tenho agora para dar, viu, Gilmar? Muito legal essa história do sapatinho da Cinderela. Cinderela, que também chamamos de gata borralheira, né? A gente pensava que eram duas, não, é a mesma. Bom, depois do Guilherme Domenichelli, depois do Guilherme Domenichelli, não, depois do Gilmar Lopes, está chegando o Guilherme Domenichelli com uma curiosidade incrível, né? Como os cães se comunicam? Quem sabe, hein? Vamos ver? Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você sabe como os cachorros se comunicam entre eles? Os cachorros são descendentes dos lobos, por isso eles também se comunicam pela voz. Eles não conseguem uivar, mas latem, e cada latido tem uma forma diferente de comunicação. Existem latidos específicos de medo, raiva, fome, paquera e muito mais. Outra maneira muito importante de comunicação é pelo xixi. Os cachorros urinam em vários locais como postes, árvores e rodas de carro. Isso serve para deixar sua marca. Quando outro cachorro passa e sente o cheiro, ele sabe que o lugar tem dono. Outra forma de comunicação é bem diferente. Eles cheiram o traseiro uns dos outros. Os cães possuem um olfato altamente desenvolvido. Estima-se que seu focinho seja entre 10.000 a 100.000 vezes mais sensível do que o nariz humano. Quando eles encostam seus focinhos na traseira de outro cão, o que eles fazem é coletar uma grande quantidade de informações sobre o outro animal, como qual comida ele comeu, se é um macho ou uma fêmea e até o seu estado emocional. É como conversar, mas usando química. Essa linguagem química é composta de vários ácidos voláteis e o aroma pode mudar de acordo com a genética, o sistema imunológico do animal e muito mais. Muito legal, né? A conversa entre os cachorros é diferente e bastante variada. E hoje aqui no Olá Curiosos, eu vou conversar com uma pessoa curiosíssima por várias razões que vocês irão perceber ao longo da entrevista. Ele é o Jorge Rodrigues Gomes Neto, que se apresenta, e vocês estão vendo na legenda aqui do nome dele, como Jorginho o Lendário. Jorginho, quem que criou esse O Lendário? Bom dia. Bom dia. Não me vejo como metido, convencido, mas fui eu mesmo, porque meu nome é muito comum. Então, foi uma forma das pessoas me acharem na época do Orkut e depois do Facebook. E eu mantive Jorge o Lendário, eu gosto do nome, gosto da alcunha. E assim ficou. Tem gente que me chama até de lendário no trabalho até hoje. O Jorginho tem um monte de curiosidades para a gente explorar aqui. Por exemplo, né? Para começar, porque vocês estão vendo esse monte de camisas de time de futebol atrás dele, o Jorginho me contou, antes da entrevista, que ele conseguiu ir ao trabalho com camisas de times diferentes durante 3 anos e meio sem repetir nenhuma, né? São mais de 1.000 camisas. Hoje já deve ser muito mais que isso, Jorginho. Vamos lá. Se eu contar as repetidas, realmente eu passo de 1.020, 1.030. Porém, eu só conto as camisas de times diferentes. Hoje, eu tenho 997, já estou com 2 encomendadas e um amigo meu me prometeu que ele seria
o autor da milésima camisa. Ele comprou Pelé. essa camisa há meses, o Pelé da minha coleção. Ele comprou essa camisa há meses, que eu não sei qual é ainda, sei que é alvinegra, e a milésima me será dada por esse grande amigo, mas em questão de pouquíssimos dias. Aí eu, oficialmente, na minha contagem, 1000 camisas de equipes diferentes. E como você fez? Você cada dia escolhia uma, né? Ia para o trabalho e ia deixando de lado para não repetir, para não cair na tentação de repetir? Tá, vamos lá. Eu tenho guardado minhas camisas por ordem de aquisição. Cada cabide que você vê atrás de mim tem 10 camisas. Da 1 a 10, da 11 a 20, 21 a 30 em ordinal, né? No caso, 20, 30, assim vai. E eu tenho anotado no caderno e no Excel. Então, eu já separava no domingo as 5 camisas da semana, deixava no sofá, uma em cima da outra e não tinha erro. Muito bom. E você tem um time de coração? Eu não te perguntei isso. Você torce para um desses 997 aí? Tenho. Eu sou fluminense, o time que eu digo que me enganou. Eu sou fluminense, tenho uma paixão muito grande pelo Madureira, que é o bairro vizinho ao meu, né? Eu assisto 5, 6 jogos do Madureira para cada um do Fluminense, mas eu sou tricolor de coração e de paixão tricolor suburbano. E isso faz com que você tenha mais camisas do Fluminense ou não? Você não repete time? Faz, porém, não conto na coleção. Eu tenho 11 do Fluminense, só conto uma. Eu tenho 6 do Madureira, só conto uma. Então, eu tenho 997, sem essas repetidas, que mesmo sendo de modelos diferentes, não são contadas por mim na coleção. Então, esse é um aspecto curioso do Jorginho. Vamos para o segundo. O Jorginho fez o maior campeonato de futebol de botão, segundo ele, já realizado por alguém sozinho com times fixos. Ele começou o campeonato em agosto de 2015. Esse campeonato de futebol de botão, ele jogando contra ele, foi terminar em janeiro de 2021. Foram 802 equipes, todas dele, né? Foram 897 jogos. Só para fazer o sorteio das chaves da primeira fase, ele gastou 9 noites e uma tarde. E quem foi o campeão, Jorginho? Se foi o Fluminense, foi marmelada, hein? Olha, eu jogo desde 87, há quase 35 anos, portanto, e o Fluminense nunca ganhou lufas. Nunca ganhou um campeonato sequer. Aí tem um vice-carioca e um vice da Série B, que antigamente fazia até a Série H, mas é o modelo de regulamento brasileirão. Foi a Holanda, foi bicampeã, em cima da França, terceiro colocado Inglaterra, quarto o Santos. Ué, time de seleção? Sim. O Supremo, o maior campeonato de futebol de botão do mundo, realizado por uma só pessoa com times fixos. Como assim times fixos? É que tem gente que pega 2 times, 4 times e finge que é Holanda, França, Inglaterra, Polônia, Rússia, Itália. Eu não. Eu fiz um campeonato com 802 times diferentes, de fato, jogando sozinho, narrando e comentando cada um deles, com placares anotados. Quando há empate, vai para a morte súbita. Eu pego um dado de sorteio, quem vai dar saída. Se der ímpar é o anfitrião, se der par é o visitante. E eu marco o placar da morte súbita em algarismo romano. O Fluminense até que foi longe, chegou nos 32 melhores, porque eu ganhei de um amigo um Fluminense melhor há alguns anos, e deu para não dar vexame dessa vez. E hoje em dia eu tenho 1.086 equipes, não é uma coleção no Brasil, mas o campeonato, eu garanto que foi o maior do mundo, sim. Porque tem um site que você até colabora, que é o Verminosos por Futebol, que colocou essa semana uma reportagem de um jogador de futebol de mesa, tem 1.400 times, você viu isso? Que ele disputa campeonatos sozinhos desde 1982. Mas, pelo que eu entendi, nenhum é tão grande quanto o seu. O seu é o maior campeonato do mundo, né? Isso, eu não sou, talvez, nem dos 30 maiores colecionadores de futebol de botão no Brasil. Eu acho que eu sou um dos 50 maiores colecionadores de botão e uns 200 maiores de camisa. Mas eu já fiz um campeonato com 209 equipes, um com 360, um com 550 e esse último com 802 equipes. Eu deveria mudar o regulamento porque está longe demais de eu pensar em fazer um com 1.086 ou mais da próxima vez. E o Supremo vai ter uma reforma. E eu não sou o maior colecionador, não, mas o maior campeonato, acho difícil alguém ter tido a paciência e a organização de fazer maior do que o meu. Alguém já deve ter te perguntado, você não gosta de jogar contra outra pessoa ou você faz isso também? Eu fazia, mas meus amigos cresceram, né? Eu não. O que acontece? Jogava até os 19 anos, 18 no máximo.
Aí eles amadureceram, eles cresceram, deixaram de jogar, e eu continuo jogando sozinho. Eu prefiro jogar sozinho mesmo, tá? Mas mesmo que eu quisesse hoje, eu teria que ir para outros bairros contra pessoas desconhecidas, e eu prefiro jogar sozinho. Deixa o meu lado autista falar alto. E olha, o Jorginho, né, a gente já está mostrando alguns aspectos da coleção de camisa, a coleção de futebol de botão, mas ele também já apareceu em várias reportagens, em programas de televisão, e ele tem uma habilidade incrível com calendários, né? Ele consegue calcular em que dia da semana cai qualquer data a partir do ano 500, né? Então você pergunta para ele, você fala uma data, ele começa ali a fazer uns cálculos dele mesmo ali, e de repente ele, quer ver, um exemplo, minha data de nascimento, vai, Jorginho, 31 de outubro de 1964, que dia da semana caiu? 54. Vamos lá. Caiu sábado. Sábado, aí, caiu no sábado. Eu faço até o ano 4000, eu faço desde o ano 500. Eu comecei a desenvolver isso numa noite de agosto de 2013, e eu, a princípio, sabia só do ano 1600 para cá, depois eu fui evoluindo o cálculo, e eu faço direto, né? As pessoas me perguntam mais do século XX, mas eu sei de qualquer data do ano 500. E Jorginho, assim, a gente podia ficar aqui testando você horas, né, como os programas de televisão já fizeram. Aliás, quem quiser ver, tem um vídeo no YouTube do Jorginho no programa do Geraldo Luiz, né? Ele aparece lá como Homem Cérebro, e ele passa por uma saraivada de testes e vai brilhando, porque além da habilidade com calendários, o Jorginho faz contagem, ele pega uma página de um livro e rapidamente ele conta quantas letras tem aquele texto, ele consegue falar as frases invertidas, até no Instagram do Jorginho tem um vídeo ele fazendo isso com uma página do Guia dos Curiosos, fiquei bastante feliz quando eu vi. Ele passa por testes sobre bandeiras, lendo de trás para frente. Então, isso tem 40 minutos lá do Jorginho fazendo no Geraldo Luiz. E eu não vou ficar fazendo isso. Eu queria era entender um pouquinho, um pouco de você. Quando isso começa? Como é que você era na escola, Jorginho? Você era o melhor aluno da escola? Quando perceberam dessa sua habilidade em comum? Marcelo Duarte, 13 letras, Etralde Olecram. A contagem de letras, eu nasci com ela. É um dom natural meu. Eu, até os 15 anos, achava... Aliás, eu não achava, eu não sabia que era algo só meu, digamos. Poucas pessoas sabem fazer. Eu estava vendo uma novela aí, acho que era Malhação. Aí comecei a contar a letra das palavras que estavam no fim, nos créditos, né? Uhum. Aí comecei a falar 15, 18, 17, 17, 13, 12, 15. A minha irmã, o que você está fazendo? Eu, estou contando as letras. Ela, como assim, ué? Eu vejo contar letras. Ela, eu não sei fazer. Ué, então tu é burra. Aí eu fui ver com meu pai, não sabia, minha mãe, meus vizinhos, meus amigos. Eu, rapaz, só sei fazer isso, que legal. Mas eu já tinha descoberto isso na segunda série, naquele exercício de letras e fonemas. Castanho, 8 letras, 7 fonemas. Burro, 5 letras, 4 fonemas. Uma vez a professora passou esse exercício, eu tinha 7, 8 anos, eram 20 palavras. Eu fiz todas em assim, 10 segundos, talvez menos, e as crianças estavam na segunda palavra, terceira. Gente, o pessoal está devagar hoje. Eu não entendi. E depois que eu fui, com 15 anos, pescar o porquê. A leitura invertida eu treinei dos 4 anos de idade. Não é um dom, é um treinamento. Isso me permite fazer palíndromos, né? Que são aquelas palavras ou frases trás para frente, como Otto comeu mocotó, a cara rajada da jararaca, né? Ou umas que eu criei, como a Dias a Saída, fora aquela histórica Socorro-me subindo no ônibus em Marrocos. Essa é clássica. Essa é clássica, né? Existem outras, Ajudem a do Já, Saudade leva duas. Então, eu crio palíndromos a partir dessa minha habilidade, que eu desenvolvi, mas não é dom. O calendário comecei em 2013, como eu falei, e todas as bandeiras e todas as capitais do mundo desde os 4 anos. A pequena foi aprimorando de acordo com a independência dos países. Qual que é a capital do Reino de Tonga, Jorginho? Nuku'alofa, formado por 3 arquipélagos, Tonga, Tapu, Rapa e Vavau. Olha só, é um fenômeno mesmo. Mas e assim, você era o melhor aluno da escola? Isso te deixava como o melhor aluno? Ou tinha alguma coisa que você fala, puxa,
é a minha dificuldade? Eu tinha dificuldade em outra coisa. Vamos lá. Curiosamente, eu tinha um ponto fraco em matemática até a 7ª, 8ª série, porque eu não aceitava a mistura de letras com números, entendeu? E essa dificuldade acabou totalmente a partir do, vamos chamar de segundo grau, que eu sou de 79, de ensino médio hoje em dia, e eu passei a ser, no segundo grau, o melhor aluno. No ensino fundamental, primeiro grau, não, era aluno normal, aluno que mais um na multidão, e eu não tinha habilidade nenhuma, assim, porque eu não sabia que contagem de letra era habilidade, e não letra para frente ainda, só sabia bandeira e capital. E o calendário nem pensar, só aos 34 anos. Então, só no segundo grau que eu passei a ser o melhor aluno da turma, assim. Na faculdade, eu fiz letras, que era a minha 6ª opção de vida. Então, eu era um aluno, assim, bom, mas não era dos top, não. E você trabalha com o quê? Você ia com as camisas, qual era o trabalho? Qual é o seu trabalho? Então, eu me formei em letras, português e espanhol pela UFRJ e dei aula de espanhol e inglês por 6 anos e dava reforço de todas as matérias na parte da tarde, principalmente pela minha facilidade em matemática, química e física, menos informática. E há 10 anos eu trabalho na Casa da Moeda do Brasil. Eu sou empregado público, eu sou um técnico administrativo, trabalho no escritório. E tanto quando eu dava aula, como hoje em dia, se bem que hoje não estamos presencialmente, todos os dias, camisa de time diferente, sim, e esse recorde de 3 anos e meio vai acabar sendo ampliado em breve. E o fato de trabalhar na Casa da Moeda, você começou a se interessar pelo nome das moedas dos países. Você foi parar na Casa da Moeda sem querer ou você queria trabalhar na Casa da Moeda? Eu nunca acreditei muito em mim. Eu sempre fui aquele cara que não vai dar certo. E minha irmã acabou me inscrevendo na prova. Eu estudei 25 dias, 30 dias, com um livro de respostas já de outros concursos. Eu sempre estudei por exercícios resolvidos. Matemática, química e física, eu sempre chegava na prova e fazia o exercício pela primeira vez na prova. Nunca treinava antes. Eu treinava como se fazia, como se chegava. Eu fiz o concurso e deu certo. O curioso é que eu só fui saber que passei 8 meses depois do resultado, porque eu não conferia o resultado. Então, um dia eu fui botar meu nome no Google, de gracinha, meu nome completo, aí apareceu 34 hífen, meu nome completo. E que negócio é esse? Quando eu fui ver, já tinha um chamado 17. Eu fui o 34º de uma prova que foi mais ou menos 3 por 1000. Né? Eu estou lá há 10 anos. Por acaso eu gosto de numismática, eu coleciono moedas também, antigas e ou estrangeiras. Eu já soube o nome de todas, hoje não sei, mas sei um bom número, e tenho cerca de 600 moedas. Eu coleciono, além de camisa de botão, coleciono tampinhas de garrafa, que a gente chama aqui no Rio de chapinha, e eu herdei 2 coleções de cartões telefônicos, uma do Brasil e uma do Japão. Herdou de quem? Um grande amigo meu, tinha um pai que colecionava os cartões brasileiros, ele faleceu, e esse meu amigo disse: Jorginho, tu quer? Eu quero, daí. Aí eu passei a ter os cartões de telefone brasileiros. E um ex-vizinho, que morou no Japão há alguns anos, me deu um pacotinho de cartões telefônicos japoneses também, eu passei a ter. Já até botei no Instagram, inclusive. Jorginho, e essa habilidade? Vamos voltar para as habilidades, né? Com os calendários, você fica sendo chamado para programas de TV. Isso rende algum dinheiro para você? Isso é uma coisa que é boa, de cachês? Como é que funciona essa parte de... Né, as pessoas ficam ali te testando, te usando. Tem alguma recompensa para isso? Bom, eu, além do Geraldo, eu fui no Luciano Huck na Globo ano passado, né? Só que não foi por isso. No Geraldo, sim. No Geraldo, na Record, em 30 de outubro de 2016, o quadro foi comigo mesmo, e que é o que está no YouTube, como você já bem disse. Lá rendeu o dinheirinho de 10 mil reais, mas eu tinha que acertar tudo. Se eu errasse uma coisinha sequer, falaram antes, se você errar alguma coisa, você perdeu. E foi ao vivo, né? Na Record foi ao vivo. Então foi a única vez que me rendeu dinheirinho. O resto só rende boas risadas em restaurantes e pizzarias, pessoas me apresentando. Vem cá, fulaninho, vem conhecer o Jorge, olha o que ele faz. Eu faço calendário, contoleto, ele é invertido. Aí acaba virando graça, né? E fora essa do Geraldo, não. Nunca ganhei nada, nem que eu gostaria de ganhar dinheiro com isso, porque contagem de letras
modéstia à parte, é quase possível errar. O calendário, sou muito bom também. E a leitura invertida também, modéstia à parte, mando bem. Mas o carro forte das habilidades acaba sendo a contagem de letras, por ser uma habilidade que veio de berço. Jorginho, deixa eu fazer uma pergunta para você. A criptomoeda Bitcoin tem sua criação atribuída a quem? Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Cara... Por que eu te perguntei isso, hein? Porque foi a pergunta que me eliminou no caldeirão. Vamos lá. Eu tenho uma tristeza não com isso. Minha tristeza é que a primeira pergunta que eu pedi ajuda, eu sabia a resposta, titubeei, porque quando você está em casa, você chuta. Você errou, você errou. Mas lá você fica meio que temendo. E eu sabia do evaluation, só que foi um termo de administração. Balancei, ainda tinha uma opção que realmente eu não sabia o que era. A do prêmio de teatro. Foi muito azar, porque eu estudei vários prêmios de cinema, de Oscar, Kikito, e caiu a única que eu não sabia. E 3 dias depois, eu vi na televisão, perguntaram sobre o prêmio Tony. A do Bitcoin eu não tinha a menor ideia. A do Bitcoin, infelizmente, não tinha a menor ideia. E, para completar o azar, sempre que há 2 opções para eu chutar, eu vou errar. Se tiver 4, eu vou acertar, mas se tiver 2, eu vou errar, infelizmente. Eu tenho uma certa tristeza até hoje, quem me dera uma revanche, mas quem sabe agora não estou no milhão, né? Então, era o Quem Quer Ser Milionário, né, o quadro, e você perdeu nessa pergunta. Você tem que saber de tudo ou passam, assim, pelo menos, mais ou menos, os temas que podem cair? Como é que é? Não passam nada. A gente passa por uma seleção. Já no primeiro contato telefônico me mandaram 12 perguntas, eu acertei 10. Depois me mandaram acho que um e-mail. Aí tinham 69 perguntas, eu acertei 65 e eu fui selecionado para a primeira temporada por critérios artísticos, porque me acharam bem-humorado, me acharam bom de papo, minhas habilidades, né, que até foi perguntada no ar. Só que lá eu estava um pouco mais sério, um pouco mais nervoso. E, infelizmente, Marcelo, até gostaria de deixar um recado aqui no ar, eu fui extremamente criticado nas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu fui muito xingado, me acharam metido, convencido, mas eu não fui. Modéstia à parte, eu tenho um bom nível cultural, eu tenho muita leitura, eu sou um curioso, não sei tantas quanto você que trabalha com isso, mas eu sei muitas também, muitas. E eu sou superdotado, eu fui examinado aos 3 anos e 9 meses, e deu que eu tinha um QI de superdotação. Eu não sei o número, mas porque era por tipo coluna, né? QI cretino, que é abaixo da média, mediano, acima, muito acima da média. O meu deu muito acima. Eu não tenho culpa dessa minha qualidade, como não tenho culpa de certos defeitos. E eu fui muito xingado, muito criticado. Não respondi a ninguém, podem procurar nas redes sociais. O Twitter não podia responder porque eu não tenho. E o Instagram eu preferi ficar calado. Outras pessoas falaram por mim porque quiseram, eu não pedi nada. É maluco, né? Você está ali participando de como você falou, vendo em casa é de um jeito e ao vivo é diferente. E você tem, né? Você tem eu acho muito divertido, né? Jorginho Lendário, né? Você falou assim, não me julguem metido, mas não, fica uma coisa assim, é uma característica, uma coisa de uma brincadeira. Uhum. Às vezes eu brinco com as pessoas, né? Falo assim, puxa, agora eu resolvi ir para a cozinha para aprender uns pratos, então eu brinco. Às vezes na rede social, olha, saindo aqui a minha já consagrada lasanha. É uma brincadeira que você faz nas redes sociais, né? Que as pessoas elas precisam achar um motivo para te criticar, né? Para falar mal, né? Que é uma... Sim. E as pessoas que me conhecem falam, Jorge, estão te xingando porque não te conhece, cara. Que tu é uma pessoa de bom coração, que tem muita leitura mesmo, que não é metido, mas me falaram N coisas, eu fiquei até um pouco, assim, desconcertado, porque eu não esperava. A crítica é normal, mas não o número que foi. Tem uma parte lá que foram 9 pessoas me xingando em sequência. E eu repito, não respondi, não vou responder. Mas, hoje em dia, Marcelo, o mundo é assim, né? Como eu falo, para você construir um prédio são 2, 3 anos. Para destruir é com dinamite em 2 segundos. Exatamente. Muito fácil bom. Demais. E teve uma... Eu vi eu gosto muito do site Verminosos por Futebol. Já entrevistei o Rafael Azevedo aqui. E aí ele falou assim, lançou lá o Guia do Futebol no Mundo Árabe.
Falei, nossa, que bacana. E eu comecei a ler, Jorginho, comecei a ler. Era explicando a origem do nome de 250 times de 23 países. Falei, gente, isso aqui é muito bom, né? Comecei a ler, ver. Aí eu vou ver quem fez. Quem que fez isso aqui? Aí tá lá, Jorge Rodrigues Gomes Neto, Jorginho Lendário. Eu falei, não, esse cara é demais. Você faz muito dessas pesquisas ou agora que você está começando a fazer? É muito bom esse trabalho. Desde pequeno, Marcelo, desde os 4 anos, 5 anos, quando eu aprendi a ler, eu já pesquisava, né? Mas, poxa, eu sou de 79, então o jornal antigamente vinha falando de campeonato de outro, você não tinha internet. Então, quando eu vi um time que eu não conhecia, eu anotava. Mazembe, Zaire, né, que hoje é RD Congo, ou de Eduardian, Serra Leoa, né, ou de outros estados, porque a gente não tinha acesso a muita informação como há hoje. Né? Hoje toda informação, né? Você toma um tombo hoje, na Nova Zelândia já vê teu tombo daqui a um segundo. Então, eu sempre pesquisei por conta própria, não só futebol, curiosidades em geral mesmo, tá? Principalmente geografia e história. Como eu gosto também de cálculos, de idiomas, né? Por exemplo, estou usando uma camisa hoje de um time chamado Medina Knights, de Malta, a 3ª divisão maltesa, que é o clube que defende a cidade menos populosa do mundo, Medina, com 250 habitantes, ex-capital maltesa. Então, eu vou pesquisando aos poucos, e essa do mundo árabe foi o seguinte, Marcelo, eu sabia uns 10 nomes, sabia Al Nassr, que é Vitória, Al Ittihad, que é União, eu fui começando a pesquisar, vamos para 20, vamos para 50, vamos para 100. Aí começou a ficar grande demais. Eu vou fazer um número arredondado. E parei em 125 nomes de 250 equipes. Poderia ter mais, mas há muitos times árabes com nomes de origem francesa, né, principalmente na Tunísia, na Argélia, e tem países árabes que não têm nomes de equipes árabes, como Djibouti, Ilhas Comores, que tem gente que nem sabe que é árabe, né? E eu achei interessantíssimo, ficou bonito o trabalho, o Rafael publicou, ele fez aquele mapa interativo, ficou maravilhoso, e eu mandei uma outra proposta para ele recentemente, não sei se ele vai topar fazer, são quase 200, eu não contei, são quase 200 times. Como seria o nome desses times hoje em dia se eles mantivessem seus nomes originais latinos? Barcelona seria Barquino, se escreve Barcino, por exemplo, né? Então, eu fiz uma pesquisa aí boa, tem time da 8ª divisão inglesa, tem time extinto da Armênia, tem time da Argélia, do Marrocos, dos países eslavos. E eu sempre gostei. Futebol é cultura, é paixão, não é só esporte, não. Porque você vê o nome de um escudo, o nome de um time, um desenho de um escudo, você vai pesquisar por que tem aquele brasão, por que tem aquelas cores, por que tem aquele índio, por que tem aquele peixe. E você viaja pelo mundo sentado numa cadeira via internet. Que legal. Olha, muito assunto bacana para conversar com o Jorginho, o Lendário. O nosso tempo está acabando, queria agradecer a sua entrevista. Como é que as pessoas te acham, né? Eu te achei no Instagram, Jorginho Lendário. Tem outras redes sociais, Jorginho? Ali no Instagram, o Facebook também, Jorginho Lendário. Me acha lá, o Twitter eu nunca tive, só essas 2 redes sociais mesmo. Jorginho, o Lendário, em carne e pescoço. Muito legal. E o Jorginho, por trabalhar na Casa da Moeda, tem outra característica ainda, ele é um dos poucos brasileiros que já viu a nota de R$200, né? Que a gente, eu não faço ideia se ela existe mesmo, é lenda. Lenda ou ela existe, a nota de R$200? Existe, eu nunca peguei lá, porque quando lançou já estava em casa, mas eu já tive o prazer de pegar em caixa eletrônico, ela existe, ela é cinza, e foi, que eu saiba, principalmente lançada para esse auxílio do governo, né? Mas eu acho que ela não está muito em uso, vai acabar... Aí é opinião minha, tá? Não posso afirmar, porque eu não sei mesmo. Daqui a alguns anos, caindo em desuso, né? Saindo de circulação, mas eu não posso afirmar, não tenho a menor ideia. Então você acha que é uma boa ideia a gente guardar muitas notas de 200 em casa, porque elas vão sair de circulação e elas vão valorizar e a gente vai vender por muito dinheiro? Pode acontecer, né? Você pega moedas antigas, você pode vender, você às vezes pega uma nota que não é nem tão incomum, mas você vê aquele número de série embaixo, que tem um D ou um S, vários números, tem colecionador que se apega àquilo e ela vale muito, né? Eu tenho minhas moedas das Olimpíadas, eu tenho moedas de outros países, eu tenho moedas de Cuba, Guatemala, são também príncipe, que são as dobras,
um dos 8 países falando português, né? Já que Guiné Equatorial não fala português, mas entrou no Tratado de Línguas, né? Vale a pena. Só que eu diria para não guardar muito, eu guardo uma, né? Eu tenho uma amiga que pediu para que eu sacasse um dinheirinho para dar para o sobrinho dele. E ele guardou essa nota de 200 e não gastou. Mas não guarda muito, não. As moedas das Olimpíadas, toda que chegava na minha mão, eu guardava. Eu falava, não, essa de Olimpíada eu vou guardar. E aí, andando nessas feiras de venda de moeda, né? Aqui tem na Praça da República, em São Paulo, aí eu vi assim, a pessoa vendendo a moeda de 1 por R$20. Eu falei, opa, que negócio. R$20? Eu falei, opa, eu ganhei dinheiro com isso. Eu tenho algumas aqui guardadas. É pouco, tem coisa que vale muito mais. Eu já vendi com um colecionador uma vez, porque eu guardo porque eu gosto. Mas tem um cara que se interessou em comprar. Tá, eu vendi 6 moedas por R$3.500. Uia, parabéns, hein? R$500. Legal, Jorginho, ótimo falar com você. Muito obrigado. Mas uma coisa, já viu alguém fazer o coração com a mão como eu faço? Então, eu vi uma foto tua, eu falei, meu, faz aí, que eu não acreditei. Vou ter que levantar. Vamos lá. Olha, gente, o que ele faz, ó. Você vira aí a mão. Olha, é verdade, eu achei que era montagem, ó. Não vem o caso agora, mas eu faço números com a mão diferente, eu faço 9 diferentes, 6, 4, 3, tudo diferente. Que legal. Jorginho, super obrigado, foi ótima conversa, muito divertida. E agora nós vamos provar que não é o Jorginho só que é curioso, não. O mundo inteiro é curioso, vamos ver. Uma startup americana de biociência chamada Colossal. A Colossal foi criada pelo empresário de tecnologia Ben Lamb e pelo professor George Church, da Harvard Medical School. A Colossal se lançou num desafio para lá de colossal. Com uma tecnologia de edição de genes, a empresa pretende reviver o mamute peludo. O plano é trazer essa criatura de volta à vida em menos de 10 anos. A empresa reconhece que trazer o mamute de volta exatamente como era há milênios não é viável, não dá. Então a equipe decidiu criar um mamute-elefante que é geneticamente modificado com características para ajudá-lo a sobreviver no Ártico. Essa é a ideia, esse é o conceito. A Colossal planeja criar esses híbridos de elefantes com embriões criados em laboratório. Isso seria feito pegando células da pele de elefantes asiáticos ameaçados de extinção e reprogramando-as em células-tronco versáteis imbuídas de DNA de mamute. Olha só. O resultado seria um elefante com características essenciais de mamute, como seu cabelo, né, aquele pelo que parece o floquinho da Turma da Mônica, e camadas de gordura isolantes. E aí o George Church explica: nosso objetivo é fazer um elefante resistente ao frio, mas que terá a aparência e o comportamento de um mamute. Depois do mamute, a ideia dessa empresa, nessa startup de biociência Colossal, é passar a criar outras espécies atualmente extintas, ao mesmo tempo em que aumentará os esforços para a conservação de animais ameaçados de extinção. A empresa já levantou 15 milhões de dólares em financiamento de vários investidores para esse projeto. Tá? Todo mundo curioso mesmo. E todo mundo que é curioso, curte a página do Guia dos Curiosos no TikTok. Todos os dias um videozinho ali de 1 minuto com uma curiosidade bem bacana. As pessoas estão adorando, né? Como eu falei aqui, já ultrapassamos a marca de 105 mil seguidores, sensacional. E são videozinhos como esse aqui, ó. Eu contei a história da Paçoquinha Amor. 3 curiosidades sobre a embalagem da Paçoquinha Amor. Número 1. O que quer dizer esse Sings aqui embaixo da palavra amor dentro do coração? Sings é o nome da empresa que criou o produto em 1959. Foi uma das maiores empresas do ramo de balas e doces, até ser vendida na década de 1980 para Alimentos Confiança. Alimentos Confiança era dona também das marcas Tostines e Kids.
Em 1993, a Amor passou a ser da Nestlé e há 20 anos ela pertence à atual dona, a Arcor. Curiosidade número 2. Sempre foi paçoca aqui? Não. No começo, o doce não era vendido como paçoca. Isso foi na década de 1980. No começo era doce de amendoim. E a terceira curiosidade, o peso da paçoquinha Amor. Era 28 gramas, passou para 24 e hoje é 18 gramas. Logo, logo desaparece. Ó, mais um pouquinho, você abre e não tem nada. E só lembrando, né, o Guia dos Curiosos, além do TikTok, também está no Instagram, no Facebook e no Twitter. Então, siga-nos, rapazes, né? Moças e rapazes, vamos seguir o Guia dos Curiosos no TikTok, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Tem coisa ali que a gente repete, né? Às vezes põe uma coisa que está no TikTok, põe no Instagram, mas tem muita coisa diferente para cada uma dessas redes sociais. A ideia é que tenha muita curiosidade o tempo todo. O Facebook tem muita coisa legal, viu, gente? A gente tem quase 250 mil seguidores no Facebook, então tem muita coisa legal. O TikTok agora crescendo também. A gente está chegando quase ao número mágico de 10 mil seguidores no Instagram, né? No Instagram, para você ser alguma coisa, assim, tem que ter 10 mil seguidores para você ter direito a fazer no Stories o arraste aqui, para fazer os links diretos. Então a gente está chegando, né? Isso vai ajudar muito você a curtir as nossas curiosidades. Se você quiser escrever para a gente, tem também o nosso e-mail, olacuriosos@guiadoscuriosos.com.br. É um e-mail para facilitar, né, para a gente agrupar as coisas, que às vezes é tanta rede social que a gente fala assim, opa, pediram tal coisa, depois a gente não lembra direito onde era. Nossa, mas será que pediram no Instagram, pediram no Facebook, onde era mesmo, né? Então, para agrupar, a gente tem esse e-mail, olacuriosos@guiadoscuriosos.com.br. E quem chega agora é Silvio Alexandre. O Silvio sabe, ele escolhe as pautas para me agradar. Vamos ver? Universo Fantástico. Quando em 1939 o roteirista Bill Finger e o artista Bob Kane começaram as incríveis e incomparáveis aventuras do Batman, nunca imaginaram que o seu Homem-Morcego se tornaria num fenômeno da cultura pop. 4 anos depois do lançamento dos quadrinhos, o Cruzado de Capa chegou ao cinema, lançado em forma de seriado com 15 capítulos. Foi a primeira vez que a Batcaverna apareceu e o Batmóvel era apenas um carro comum. No início, o carro do Batman era bem simples e vermelho. Não tinha todas as bugigangas que hoje conhecemos. Ele só foi chamado de Batmóvel em 1941, com um motor superpotente e uma frente bem reforçada, capaz de derrubar as portas e paredes quando necessário. Quando Batman passou a ter uma revista própria, o ilustrador Jerry Robinson desenhou um Batmóvel preto ou azul escuro, combinando velocidade, estilo e força bruta. Virou referência para todos os carros que viriam. Em 1943, o Batmóvel apareceu pela primeira vez na capa dos quadrinhos. Em 1950, após ser destruído em uma perseguição, ele foi reconstruído pelo próprio Batman, 10 anos à frente de qualquer coisa sobre rodas. Pulando para 1966, a série de TV do Homem-Morcego hipnotizou uma geração de jovens telespectadores. Um dos destaques deste Batman exagerado e divertido eram os vilões, interpretados por alguns dos maiores nomes de Hollywood. E o Batmóvel virou um importante personagem. Já com o quadrinho O Cavaleiro das Trevas, o desenhista Frank Miller redefiniu a história e promoveu grandes mudanças em 1986. Entre elas, o Batmóvel se transformou em um tanque de guerra. E de volta ao cinema, em 1989, Batman ganhou uma visão mais sombria com a direção de Tim Burton, usando um Batmóvel que combinava força bruta e design elegante. Em 2005, tivemos a trilogia dos filmes de Christopher Nolan,
em uma concepção do Batmóvel muito parecida com a do Cavaleiro das Trevas, com um visual mais potente e agressivo do que nunca. Santo esquecimento, curiosos! Mas só porque o tempo é curto e não conseguimos falar de tantos outros carros, não poderíamos deixar de citar o Batmóvel de Batman, a série animada de 1992, que, por sinal, foi onde a Arlequina apareceu pela primeira vez. A animação misturava um visual art déco com elementos góticos, clima dos filmes noir, vestuário e estilo dos anos 1940. Foi um sucesso inesperado que deu início a outras adaptações animadas de personagens da DC Comics. Informou Silvio Alexandre, admirado com a quantidade de Batmóveis que existem. Para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos! Coleções. E nós vamos continuar com o tema Batmóvel. Vocês viram aí essa apresentação maravilhosa do Silvio Alexandre. E agora eu vou conversar com um grande curioso, né, que faz parte do nosso time, uma vez curioso, sempre curioso, um grande colecionador de Batmóvel, jornalista Sérgio Miranda. Sérgio, você viu aí a reportagem do Silvio comigo? Qual que é o seu Batmóvel preferido? Vamos lá. Marcelo, desculpa, a pergunta está errada. A pergunta tem que ser assim: qual é o seu Batmóvel preferido e por que é o Batmóvel da série de TV de 1966? Essa é a pergunta correta. Aí eu concordo com você. Aí realmente eu fiz a pergunta errada. Porque esse é o que a gente mais gosta, né? Esse aqui que é o Batmóvel preferido da humanidade, né? Não tem como dizer que é o carro mais legal do Batman de todos os tempos, né? O que você me deu de presente está aqui. Ó. É o chaveiro, né? O chaveiro do Batman. Mostra de novo. Eu quero encher a tela mostrando esse que você tem aí. Olha só, gente. Olha que maravilha. Lindão, hein? Lindão. Esse eu tenho um igual, viu? Vamos aos dois aqui, os exibicionistas, ó. E você sabe que eu estava olhando, o preço hoje chega a 175 dólares, esse modelo específico do Hot Wheels, da Mattel. Gente, aliás, nessa pandemia, ó, agora é parênteses, não tem nada a ver com o Batman, mas nessa coisa de arrumar gaveta tal, eu comecei a achar umas coisas que eu não lembrava mais que eu tinha. Aí, em alguns casos, né, um determinado livro, eu dava uma olhada no eBay quanto estava valendo, gente. Gente, olha, tem umas coisas aqui que eu vou te falar. O Batman não tinha visto. Não, na caixa é R$175, 175 dólares um novo. Desse não, joguei fora a caixa. Aliás, eu nem trouxe a caixa da viagem, porque o negócio era... também, eu acho que quando eu comprei lá fora... Mas eu acho que eu comprei por uns 20 dólares, se eu não me engano. Eu comprei muito barato, numa promoção. Sérgio, fala um pouquinho da sua coleção de Batmóvel, então. Vai que a entrevista é com você. Vamos lá, fala um pouquinho. Na verdade, se a gente for contar, só do Batmóvel da série de 66, tem um tanto aqui, não sei se conta, se vale como um ou vários, entendeu? Esse aqui, por exemplo, ele é de ferro também, da Mattel, uma imagem menor. Esse aqui é um de plástico que a gente comprava na Shell, no posto Shell, uma versão de 4 Batmóveis diferentes, esse é um deles, né? Eu lembro o dia que você me mostrou esse, que eu fiquei babando. Então, esse aqui também é dessa série, ele é todo de plástico, mas ele é muito bem feito, sabe? E esse aqui é o do filme, né? Do Batman Begins, que é um grande... É um bacana. Esse aqui foi você que me deu, inclusive, tá? As balas já foram. Esse vem com balinha. Vem com balinha, tá? Eu tenho esse aqui... São mesmo, né? Pequenos, né? Esse daí tá quase. Tá quase que eu tô comprando. Mas o Funko, o Batman não vem junto, eu comprei separado e coloquei ele aqui. Mas tem um modelo que vem com o Batman junto, né? Que tem o Batman cabeçudinho, bonitinho, colocado. Então, eu tenho esse aqui também que é lindo, ó. Que é com o Batman. Muito bonito.
e o Batmóvel, esse está na caixa, esse está valendo mais, $500. Os meus, nenhum mais tem caixa, para ser verdade. Dos tamanhos grandes, esse aqui é um outro muito bonito também, que lembra um pouco o Batmóvel da série, mas já é acho que dos anos 70. Mas é bem bonito também. Esse aqui também eu gosto bastante. E tem uma série que você compra na banca, que é essa série aqui. Esses estão na caixa. O legal é que ele indica qual é a revista em que esse Batmóvel foi visto. Então, nesse caso aqui, é a Detective Comics 156. E se você olhar atrás, você vê um painel com um desenho da época. No caso aqui é o Jerry Robinson, né? Que foi o criador do Coringa. Então, esse aqui é uma série muito bonita, né? Muito bem feita. Não é barato também, cada carrinho desse aqui. Mas é bem legal. Esse aqui, por exemplo, é da revista Batman 652. E atrás é um desenho, se não me falha a memória, do desenhista Norm Breyfogle, que já morreu, que faleceu, mas é que o desenhista do Batman, que ficou muito tempo fazendo a revista do Batman. Tem de desenho animado, tá vendo? Esse aqui é da série The Brave and the Bold, né? Esse aqui também é bem bonito, a caixa tá meio destrambelhada, porque acho que já caiu. E é claro, né, que tinha que ter Bom. Com a Batcaverna. Se você olhar, tem o Batcomputador atrás. Esse aqui é realmente um trabalho é muito legal. E essa daqui vem com uma caixa, né? Uma revista que tem informação técnica do Batmóvel, né? Aquela coisa toda. Então é bem legal. Tem Batmóvel repetido com cara diferente, tá vendo? É o mesmo Batmóvel, só que um é de uma cor e outro de outra. Mas é o mesmo Batmóvel. É da série. Porque acho que é do filme, os caras fazem. Hot Wheels faz um monte, né? Então, mas não foi por causa dos filmes. Agora, quando a gente fala dos filmes, é que quando eles mudam radicalmente o Batmóvel, que a gente começa a olhar para o Batmóvel de um jeito diferente. Porque, assim, eu só vou ilustrar, né? Teve uma vez que, voltando de uma viagem, eu caí no free shop do aeroporto de Guarulhos, e aí vi uns carrinhos da Korg, né? Fala Korg ou Korg? Korg, né? Korg. Aí eu falei assim, tinha um monte desses, né? Aí eu falei assim, nossa, mas cada carro esquisito, né? Que vinham uns carros de Batman. Eu falei assim, nossa, eu nunca vi isso aqui, né? Então, aí eu falava assim, não vou comprar. Eu comprei um que tinha o do desenho animado, que era o mais parecido com o de 66, que é o que eu gosto. Esse, exatamente. Aí, assim, eu falava assim, nossa, Batmóvel vermelho, eu vi as caixinhas. Eu falei assim, não vou comprar isso aí, não deve ser Batmóvel. E, de repente, quando os filmes começam a mostrar aquele Batmóvel que não parecia Batmóvel, começaram a falar e lançar, né, os antigos. Então, eu senti que eu comecei a me interessar pela coleção, de guardar, né, quando o Batman vai para o cinema, agora essa coisa recente, né? Eu lembro muito do Batman do seriado, porque marcou muito, era um carro muito diferente, né, com essas asas, o visual muito moderno, né, mesmo para a época, e assim, foi um negócio que, nossa, esse carro é demais, né, então aí você vai depois vendo a evolução, né, vamos dizer assim, de como começou, né, inclusive na matéria fala, era um carro comum, o Batman não tinha um Batmóvel, era um carro, né, e aí você vai evoluindo, e você vai juntando coisas, e aí a série 66, ela traz coisas maravilhosas, como essa Batmoto, né? Com o sidecar do lado do Robin, né? Com o logo do Robin. Essa coisa sensacional, né? Qualquer moleque do mundo ia querer andar numa moto dessa, né? Então, você tem a Batlancha, o Bat-helicóptero, você tem 200 coisas. O filme, ele traz eu acho que o filme, ele faz a gente ficar mais propenso a achar que esse troço pode existir, né? Porque você vê, né? Você faz o tanque do filme, né? Do Batman Begins, por exemplo. Não tem cara de Batmóvel, mas. Nada, né? Mas vai lá, o Frank Miller inventa que o Batman anda num tanque, sai todo mundo atrás de um Rover, de um tanque desses. Né? Esse aqui, por exemplo, é um bem diferente, porque é o do filme, né? De 89, só que na versão do segundo filme, quando ele solta as partes para poder passar numa vala, num beco, né?
Então ficou só isso do Batmóvel, mas ele tá aqui, tá completo. Esse aqui é um dos que é bem diferente do que eu tenho na coleção. Mas é isso, acho que a gente acaba se apaixonando pelo fato do carro, né? E nós, né, meninos, XY, somos loucos por carros, né? Então, carros diferentes, carros com design mais moderno ou mesmo retrô, eles trazem essa coisa da gente querer. A gente brincava muito de carrinho, né? Então, sim, a gente vai, assim, vai sair um novo filme do Batman, lá vamos nós atrás do Batmóvel da vez, né? Vai sair agora o filme do Flash, que vai trazer o Michael Keaton, né, como Batman, e vai retrazer esse carro de 1979. Então você imagina, vai todo mundo correr atrás, né? Eu fui no estúdio da Warner, lá em Los Angeles. Eles têm uma ala especial de carros, né? E eu não sabia que carros tinham lá, né? Então, na hora que eu entrei, eu falando, meu Deus, morri, cheguei no céu, é só me dar a chave que eu saio, vou fazer uma ligação direta e saio com um deles, né? Tinha quase todos os Batmóveis. Só não tinha o de 66, porque não é da Warner, é da Fox. E eles estavam tentando comprar uma versão do carro para poder colocar também no museu, mas tinha todos os Batman, a Mr. Machine do Scooby-Doo, então você imagina o lugar, né? Tem até um treco. E quando você fica assistindo o Silvio agora contando, né? Você fica olhando assim, eu tenho esse, não tenho esse, porque agora você tem as revistas, os livros, você tem todos os tipos, ou falta algum, né? Eu falei, teve aquele primeiro vermelho, eu tenho esse aqui assim. Falta algum para você, Sérgio? Falta muito. Falta muito. Se você for pensar que nos quadrinhos o Batmóvel fez uma mudança muito drástica, né, entre os anos 50, 60 e depois os anos 70, os anos 70, inclusive, né, do Neil Adams, aquela fase, né, do Batman voltar a ser o Cavaleiro das Trevas, né, tem Batmóveis muito bacanas, muito interessantes. Mas não dá para sair correndo atrás de todos os tipos de Batmóvel, assim, mas tem vários que eu sinto falta, que eu teria vontade de falar, putz, aquele Batmóvel, tipo esse que tem na sua caixa, que ele tem um morcego, assim, na capa, né, mas ele é meio bojudão, assim, é bonito, eu gosto desses Batmóveis da década de 40, eles têm um visual retrô muito bonito, e falta também vários tamanhos desse negócio aqui, né, bom, mas aí se for ver tamanho, aí esquece, né? Aí falta tamanho aqui, né? Se for botar aqui junto, aí ferrou. Eu contei 28 carros aqui. Juntando a Batilanche e a Batmoto aqui também. Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2... Bom, essa caixa aqui já tem 4. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13... Se for contar a batilancha, o helicóptero e a moto, eu tenho 19. Tá bom. Tá bom, 19. E eu perdi a chance. Podia ter comprado aquele vermelhinho que agora fala assim, nossa, eu perdi o vermelhinho que era o primeiro, não podia. Eu ainda vou... Eu de vez em quando passo em banca de jornal e tem mais desses dessa série aí. Falo, nossa, sorte que eu não ando com dinheiro no bolso. É que essas séries, elas são engraçadas, porque o primeiro custa R$ 9,90. O segundo já custa R$80, R$90. Aí o segundo já pula para R$ 39,90. O terceiro começa em R$ 99,90. Então, essa coleção da Eagle Moss, se eu não me engano, hoje na banca tá 74 e alguma coisa. Cada. E não vem mais a revista. Só tem o carrinho. Porque os caras arrancaram a revista, jogaram fora e só vende o carrinho. E assim, quando a gente tem uma coleção só, você ainda investe, né? Mas aí, eu adoro os carros do 007. Eu tenho poucos, eu devo ter meia dúzia. Um pouquinho mais, vamos dizer, uns 12. Vai. Aí começou a sair na banca esses do 007. Mas era uma coleção sem fim. Aí eu falei, não, eu vou comprar alguns. Né? Você elege, né? Fala, esse aqui é do filme Dr. No, então eu vou pegar esse Aston Martin aqui, porque também são todos Aston Martin, né? Para começar a conversa. Mas aí você fala assim, não, uma coleção de. Você vai assim, 75, 80 reais, uma coleção de 50, você fala, não dá. Aí eu ia assim, cirúrgico, né? Você tem mas essa do Batman eu não vi na banca, eu tenho ido pouco à banca, mas vou atrás para ver se eu acho algum, viu?
Tem. Geralmente tem. Esse do Brave and the Bold é até fácil de achar. Eu comprei muitos na CCXP. Aí você tá lá, você tá com cartão de crédito meio... Né? É desenho, fala, vai cair o 13º. Eu mereço. Vou fazer alguma bobagem, né? É isso. Vai fazendo. Isso é porque, assim, tirando o carro, eu tenho também o Match 5, né? Que é um outro problema na minha vida. Né? É outro carro caro de achar e eu já tenho. Tenho o Match 5 original, o Estrela... Esqueci o nome do carro do Corredor X, eu também tenho, tamanho igual a esse aqui do Batmóvel, eu também tenho. E comprei uns Funkos com o Speed Racer, também é outra desgraça da minha vida. Esse é o problema. Sérgio, eu adorei falar com você. Quando eu vi o Batmóvel na pauta, eu falei assim, preciso falar com o Sérgio. Que legal que você pôde conversar, sempre bom ter notícias suas. Tá tudo bem com você, né? Tudo jóia, estamos aí, nenhum de casa, todo mundo aqui passou até agora ileso. Eu, daqui uma semana e meia, mais ou menos, estou virando jacaré em definitivo, passando pelos charcos de São Paulo. Então, tá todo mundo bem aqui, graças a Deus. Maravilha. Valeu, então, Sérgio. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E você fica convidado, né? Já viu o Silvio Alexandre? Fica comigo aqui que você vai assistir agora o Antônio Mir com os filmes mais bizarros da ficção científica de todos os tempos. Eu sei que você gosta. Eu sei que eu devo ter assistido alguns, inclusive. Esse com certeza você viu. Esse com certeza você viu. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço, Sérgio. Bom final de semana. Um abraço, obrigado. Vamos lá, Antônio Mir agora aqui no Olá Curiosos. Seres de outros planetas invadindo a Terra serviram de inspiração para muitos autores, tanto na literatura como no cinema. Alguns filmes tornaram-se clássicos. Terra vs Discos Voadores, de 1956, dirigido por Fred Sears, é um deles. Inspirado nesse gênero, o diretor Tim Burton lançou em 1996 sua paródia aos filmes de invasão, Marte Ataca. E ele contou com um elenco de outro planeta. Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan e Danny DeVito. Já que o planeta Terra era uma porta aberta para todos os tipos de invasores, o diretor Stephen Chiodo resolveu inovar. O cenário era uma cidade pequena, com uma reduzida força policial, um casal namorando na floresta faz um avistamento e, apesar de aterrorizados, vai investigar o que aconteceu. Difícil foi explicar para o delegado da cidade que o disco voador era uma tenda de circo e que os invasores eram palhaços. Essa é a temática do bizarro filme de ficção e terror Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, de 1988. Mas claro que o diretor contou com um elenco bem mais modesto, já que a produção custou apenas $2 milhões. Os invasores atraem o público para sua tenda de circo, os capturam e os embalam em algodão doce. Os palhaços siderais até tinham armas de raios, mas a maioria eram de coisas bem inocentes, mas mortais. Espectadores eram devorados pela brincadeira das sombras, e escapar da terrível pistola de pipocas era para poucos. Os palhaços ainda tinham em seu arsenal a perigosa e sufocante língua de sogra e a pegajosa armadilha de tortas. Segundo o diretor Stephen Chiodo, a franquia receberia um reboot, coisa que ele vem tentando desde 1988. Mas por conta de mudanças na diretoria do estúdio detentor dos direitos, consideraram que não seria um bom investimento investir numa sequência, mesmo que de um filme cult. Antônio Mir para o Sci-Fi do Olá Curiosos. E depois da gente curtir essa sessão de cinema tão divertida com o Antônio Mir, né? O Mir está encontrando cada filme. E pior que eu lembro, eu não vi, mas eu lembro. Né? Eu falo assim, nossa, o Antônio Mir está se sobressaindo aqui. Bom, já que a gente veio para o cinema com o Antônio Mir ver o Sci-Fi,
eu vou fazer um convite para você curtir também o site do Guia dos Curiosos, porque tem sempre novidades lá, e cinema é um tema que a gente adora, guiadoscuriosos.com.br. Por exemplo, essa semana chegou uma pergunta para a gente, né, justamente no olacuriosos@guiadoscuriosos.com.br, que é um canal bacana para a gente se comunicar. Chegou uma pergunta: por que a maioria dos cinemas tem poltronas vermelhas? E a gente foi responder lá, né? A pergunta era tão boa, falou assim, puxa, é verdade. Então tá lá no site do Guia dos Curiosos essa pergunta, né? Por que a maioria dos cinemas tem poltronas vermelhas? Tem uma explicação. Não é assim, porque o dono achou que era mais bonito, não, porque vocês vão olhar cinemas, teatros, tem muita cor vermelha de poltrona e tem uma explicação, né? Para tudo tem uma explicação aqui. Então, fica o convite, né? Pode ser depois do programa, pode ser amanhã, pode ser durante a semana, dá uma curtidinha no guiadoscuriosos.com.br. Cuidado só porque vicia, gente. Você vai começar a entrar lá e procurar coisas, né? Tem muito conteúdo que a gente apresenta aqui no Olá Curioso, está lá também. A gente está tentando levar o conteúdo, né? Tanta coisa que a gente apresenta, mas levar esse conteúdo do programa também para o site. Então fica um convite. E agora, vamos fazer um intervalo comercial, que tal? Vamos fazer um intervalo comercial? Vamos chamar o professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias é especialista em jingles, tanto é que o melhor livro de jingle já publicado no Brasil é dele, é a autoria dele. Jingle é a alma do negócio. Quem se interessar, depois dá uma olhadinha, porque nós estamos colocando também na descrição dos vídeos, tanto no YouTube quanto do Facebook, links para quem se interessar pelos livros citados no programa e os livros dos colaboradores do programa. Então tem os meus livros, tem os livros do Guilherme, tem o livro do professor Dionísio, tem o livro do professor Fábio. Então, né, eu quero saber mais, que livro é esse que o Marcelo tanto fala, tem o link ali direto para você se informar, certo? Então vamos lá, professor Fábio Dias, ele pegou um refrigerante agora que está aí, ó, esse jingle está na cabeça de muita gente. Vamos ver? Clube do Jingle. A repetição é um dos recursos mais utilizados na publicidade para facilitar a fixação de marcas, nome de produtos ou de serviços. E o jingle, como uma peça publicitária, não pode fugir disso. Diversos jingles repetem, muitas vezes não só nos refrões, o nome do produto ou o que ele oferece. Talvez o jingle recordista em repetições seja o jingle de grapete, criado no final dos anos 50 por Heitor Carilho. O jingle basicamente é, do começo ao fim, a repetição da seguinte frase: quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. E isso, tocado durante 30 segundos, promove uma verdadeira lavagem cerebral no ouvinte, que faz com que, mesmo quando ele não está pensando no refrigerante, ele se lembre que quem bebe grapete, repete. Uma outra curiosidade é que, nessa época, grapete era o único refrigerante sabor uva oferecido no mercado brasileiro. E talvez a união desses dois aspectos, o jingle que repetia e a exclusividade do sabor, tenha feito tanto sucesso naquele período e que até hoje, em diversos mercados, ainda se encontra grapete sendo vendida. Vamos ouvir o jingle e relembrar como, ou conhecer, né, como uma lavagem cerebral bem feita faz com que uma marca se torne inesquecível. Quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Beba grapete, você vai adorar o seu delicioso sabor de uva. Grapete, um prazer que se renova em cada garrafa. Quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Quem bebe grapete, repete grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso demais. E depois do professor Fábio Dias, chegou outro professor, o professor Vardy Marx, que vai comemorar uma data muito importante que nós celebramos na última quarta-feira. Para a gente nunca esquecer, quarta-feira foi o Dia Internacional da Democracia. O que é democracia? Tem algumas pessoas que não fazem ideia. O professor Vardy Marx explica, vamos ver? Aí tem história.
Olá, curiosos! Embora a realidade brasileira nos leve a duvidar dela, a prática demonstra que devemos ter mais fé. Qual é o nosso tema de hoje? No dia 15 de setembro se comemora o Dia Internacional da Democracia. E aí tem história. Essa comemoração mundial foi criada pela ONU em 2007. A ideia era lembrar dos 10 anos da Declaração Universal da Democracia, que foi assinada por 128 países em 15 de setembro de 1997. Como todo mundo sabe, democracia foi inventada na Grécia e o significado é demo, povo, kratos, poder. Logo, democracia é o poder do povo. Vamos ver isso. Antes de ser um complexo sistema político-administrativo, a democracia é um método de tomada de decisões. E como tal já era praticada antes dos gregos, entre povos como os fenícios e os sumérios, por exemplo. É claro que eu estou falando de práticas bem menos estruturadas do que aquilo que veio acontecer na Grécia. Bom, para começar a esclarecer a coisa, não foi na Grécia, mas em Atenas. A Grécia não era um país, era uma cultura. Tinham religião, língua e pouca coisa mais em comum. As cidades gregas funcionavam como países independentes. Atenas, assim como as outras, era governada por uma oligarquia, que significa governo de poucos. E a classe social que compunha esse pequeno grupo era a aristocracia, que significa poder dos melhores. Modestos, né? Obviamente que governavam só para o seu grupo. E por isso, ali no século VII a.C., algumas revoltas já tinham acontecido em mais de uma cidade, como Atenas, Esparta. Essa última continuou oligarca, mas reformou a sua legislação e a sua estrutura de poder. E funcionou. Entre os séculos VII e VI a.C., foi a vez de Atenas se mexer. Solon, um de seus mais sábios cidadãos, Solon é chamado de um dos 7 sábios da Grécia. Ele criou um corpo de leis ótimo, um corpo de leis que funcionavam muito bem na sua maioria. Depois, essas leis ainda foram aperfeiçoadas por outros legisladores como Clístenes e Péricles. E a ideia para mexer na estrutura de poder de Atenas foi mudar a lealdade que se prestava às famílias. E essa era a base do poder da aristocracia, no poder familiar. E tirar a lealdade das famílias e passar para a política. Lealdade política. Olha só. O governo, o poder, era exercido pelos mais ricos, eram eles que mandavam. E esses moravam dentro da cidade. Mas a maioria da população era camponesa, muito mais pobre, vivendo na zona rural, na periferia da cidade. Aí esses legisladores dividiram a população em distritos, em tribos, que passaram a ter a garantia de isonomia, ou seja, igualdade de direitos. Todo cidadão tinha que ser homem, maior de idade, livre, não podia ser escravo, e filho de um outro cidadão. Então, todo cidadão, sem importar quanto dinheiro tivesse, tinha os mesmos direitos. Seja um aristocrata, seja um camponês lá da periferia.
E quem fosse pobre demais para participar das assembleias que decidiam o destino da cidade, recebia um pagamento do governo para que pudesse se interessar pela cidade e dedicar um tempo a isso. Inclusive, quem ficava cuidando só dos seus interesses e não dedicava um tempo para a cidade, tinha um nome para esse comportamento. Esse cara era um idiota, que significa aquele que só cuida de si. E como se chamavam essas tribos, esses distritos, esses 10 distritos que passaram a compor a cidade? Eram os demos. Foi assim que tudo começou. O poder dos demos, a democracia. O Brasil assinou a Declaração Universal comprometendo-se a defender e a praticar a democracia. Ufa, que bom, né? É isso. Muito legal, ó. Democracia é isso, viu, gente? A TV, mudando de assunto agora. A TV está completando hoje 71 anos de histórias. Vocês viram na contagem regressiva, né? No comecinho do programa nós já avisamos que a TV estava fazendo aniversário. TV Tupi, primeira televisão da América Latina. E no programa da quinta-feira passada, o Magalhães Júnior foi, olha, eu acho que nunca ri tanto no programa do Maga. Ele resolveu contar 10 histórias curiosíssimas sobre TV, né? Fazer um apanhadão, assim, e ele sabe contar as histórias, né? Muitas foram contadas por testemunhas oculares, né? Ou pelas próprias pessoas. E nós até chamamos o programa, o nome do programa foi Contando Ninguém Acredita, porque tem umas histórias muito malucas lá. E o Maga, ele falou, não, essas histórias aconteceram, ou eu vi, ou a pessoa me contou. Então são 10 histórias muito sensacionais, e a gente fez o quê? Então, assim, vamos escolher uma né? Vamos comemorar hoje o dia da TV, né? Hoje, dia 18, é o dia da TV. Aliás, bom, depois eu conto. Hoje é dia de, eu lembrei de uma outra data importante, mas eu cito daqui a pouquinho. Hoje é dia 18 de setembro, aniversário da TV, então vamos pegar um trecho do Magalhães, da quinta-feira, e assistir agora. Ele vai contar uma, são 10 histórias desse tipo. Vamos ver? Maga, vamos continuar na linha de herói, então. A quarta história tem que ser de herói, vai. Bom, então vamos falar do grande concorrente do Falcão Negro, né? Que era o Capitão 7. Uhum. O Capitão 7, como o número sugeria, foi criado na TV Record, Canal 7, em 1954, no mesmo ano que a TV Tupi, Canal 3, criou o Falcão Negro. O Capitão 7 era interpretado pelo ator Aires Campos, né? Que era um cara forte, bonito, galã também, só que era mais assim para o loiro, né? E ator, o cara... E as aventuras do Capitão 7 tinham uma pegada assim mais ligada às histórias de ficção científica. Envolvia extraterrestre e tal. Tanto é que o sucesso do Capitão 7 fez com que o personagem se transformasse em gibi. E no início dos anos 60, o Falcão Negro, que era capa e espada, lembrando que já a Tupi já era Canal 4, não era mais Canal 3, o Falcão Negro ele já não era um sucesso tão grande, né? Porque capa e espada naquela época já não fazia mais muito sucesso, perdia muito para faroeste, né? E para ficção científica, claro. Isso fez com que o dono da TV Tupi, que era o Assis Chateaubriand, que foi o homem que trouxe a TV para o Brasil, o que o Assis Chateaubriand pensou? Eu vou fazer um convite para trazer o Capitão 7 para os diários associados.
E ele chamou o Aires Campos e fez uma proposta. Quem conheceu o Aires Campos diz que a proposta era tentadora, assim, muito mais do que o dobro do que ele ganhava na TV Record Canal 7. O convite era para ir para a TV Tupi, Canal 4. E praticamente eles selaram o acordo, né? E aí diz que o Aires falou, vou ter muito prazer de trazer o Capitão 7 aqui para a TV Tupi. E o Assis Chateaubriand disse, não, só que aqui ele vai ter que ser Canal 4. Então, vai ser Canal 4, vai ser o Capitão 4. Ele falou, não, mas eu sou o Capitão 7. Sim, mas aqui é o Canal 4. Você vai ser o Capitão 4. O Aires falou, então, sinto muito, eu não venho, porque o Capitão 7 jamais será rebaixado. E foi embora. Essa eu achei que foi a melhor de todas, mas é uma melhor que a outra, viu, gente? É muito, muito legal. Fica o convite. Então, terminando o programa, você dá uma chegadinha no YouTube, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, tem a sinetinha para você receber as atualizações. Dá uma olhadinha, né? Que nós temos lá as playlists, que é como a gente meio que corta o programa. Você tem os programas inteiros, para quem quiser ver do começo ao fim, tem lá. Mas para alguém que fala assim, poxa, eu queria compartilhar aquele jingle, aquela reportagem, aquele colaborador, tá tudo separadinho, né? Você pode pegar só aquele trecho e mandar também, e você vai poder ver todos os Magalhães Júnior, todos. Já foram 54 programas no ar, 54 programas sensacionais contando a história da televisão. E quem conta muito da história da televisão também é o site do Guia dos Curiosos. O site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br, tem um monte de reportagens sobre a história da televisão. Vou mostrar uma agora, essa aqui, ó. Boa noite, está no ar a televisão brasileira. E aí as pessoas olham, né, contando exatamente o momento em que a TV Tupi entra no ar. Aí as pessoas olham, quem é esse índiozinho que está aí nessa foto, né, com a câmera da televisão? E aí essa história é muito saborosa, vocês vão gostar de ler, porque não é um índiozinho, isso é uma menina, a Sônia Maria Dorsi. Sônia Maria Dorsi, que é uma das protagonistas da história da televisão, né? Ela que deu esse boa noite, virou um personagem, depois se envolveu com a Associação ProTV, era advogada da ProTV, participou do Olá Curiosos, contando do Você é Curioso, contando essas histórias para a gente. E para quem gosta da história da televisão, gosta desse período, né, que o Maga gosta de contar muito, dos anos 50, 60, eu vou recomendar um livro, fica valendo pelo Tô Lendo, eu não... Fica sendo a minha indicação de leitura, que é esse livro aqui, A Queridinha do Meu Bairro, autobiografia de Sônia Maria Dorsi, está aqui, do projeto Aplauso, perfil, Ana Maria Dorsi, Harmonia, tá? Eu esqueci da Harmonia aqui. Essa coleção Aplauso, que é da Imprensa Oficial de São Paulo, tem muitas biografias de personagens do meio artístico, uma coleção bem bacana. E eu só vou ler o trechinho, olha ela bonitinha aqui, de criancinha, senão sai desfocado. Está aqui, ó, Sônia Maria Dorsi, em momentos diferentes da vida dela. Então está aqui, foi a primeira estrela infantil da televisão no Brasil. Por isso, muitos chegaram a chamá-la de Shirley Temple brasileira. Por alguns anos, Sônia Maria Dorsi foi realmente a mais versátil e admirada atriz juvenil do país. Filha do grande maestro Francisco Dorsi, que também participou da lendária transmissão que inaugurou a televisão no Brasil, na TV Tupi em São Paulo, em 18 de setembro de 1950. Na ocasião, representou o famoso programa infantil do rádio, o Clube Papai Noel, e declamando a poesia O Bêbado, de Lulu Benincassi. Aí está aqui. A Queridinha do Meu Bairro, de 53, né, que é o nome do livro, é um filme também, que a Sônia fez. O prefácio é da Vida Alves, e ela apresenta o depoimento de outros astros infantis de sua época. Adriano Stuart, Davi José, Cidinha Campos, Sônia Jorge, Lia Rosenberg,
Ricardo Corte Real, olha que bacana. Tem outros profissionais do gênero falando sobre isso também, Newton Travesso, Beatriz Rosenberg. Então, um baita livro, só vou ler o trechinho aqui, página 59. Cadê? Aqui. A pequenina Sônia Maria Dorce, do alto de seus 6 anos, com um cocar de índio na cabeça, mais uma brincadeira de Chateaubriand, né, da Assis Chateaubriand, foi convocada para, de dentro de um pequeno estúdio, que era a cabine dos locutores, dizer: boa noite, está no ar a televisão do Brasil. Eram 3 as câmeras que fariam as transmissões. Um pouco antes do início do programa, uma delas quebrou. E aí ela vai continuar contando essa história aqui, coleção Aplauso, aqui da Sônia Maria Dorce, a queridinha do meu bairro. Então fica valendo como dica de livro para quem gosta da história da televisão. Tem bastante foto aqui também, viu? Olha que ela fez um anúncio para meias. Tem aqui, tem muitas fotos da Sônia Maria Dorce. É que eu não quis marcar todo o livro. Aqui, ó, o Festa de Aniversário de Homero Silva, ainda no Clube Papai Noel. Então tem toda a história da atriz infantil. Com o papagaio Rock, não é só o Silvio Santos que tem um, ó. Ela também tinha um papagaio antes da Ana Maria Braga, aqui, ó, o papagaio Rock. Então tem um monte de... Sônia participando de As Aventuras de Fusarca e Torresmo. Olha que bacana. Então é esse livro. Fica a dica aqui. Eu comprei pela internet. Foi bem fácil de encontrar. Não teve erro, não. E agora, mais alguns avisozinhos. Vai. Se você tem muita curiosidade para saber as atrações do programa e não quer esperar sábado de manhã, fala assim, não, eu quero saber o que vai ter no programa, é só assinar a nossa newsletter. Né? E é muito fácil, entrar no site do Guia dos Curiosos, a gente tem um videozinho aí que você está vendo que mostra passo a passo, entrar no site do Guia dos Curiosos, vai achar aqui do lado direito, bem fácil, olha, assine o boletim, né? É grátis, é só colocar o seu e-mail, o e-mail que você deseja receber, apertar esse botão assinar, já fica cadastrado, recebe toda sexta-feira, 8 da noite, se não chegou na sua caixa de entrada, dá uma olhadinha se ficou preso no spam, você libera, aí vai entrar todos os sábados, quer dizer, não é spam, vai entrar todas as sextas, às 8 da noite, e aí você já fica sabendo tudo o que acontece no programa no sábado, né? Com 14 horas de antecipação. E cansou, não quer mais receber, só tem um botãozinho aqui embaixo, descadastrar, descadastra e ponto. Ninguém vai ficar mais te perturbando. E fica o convite também, todos os dias, ali por volta das 7 da manhã, nós publicamos efemérides curiosas no Instagram e no Facebook do Guia dos Curiosos. Está bem legal. O número de pessoas que está curtindo só tem aumentado, a gente fica muito, muito feliz. E deixa eu aproveitar, já que hoje falamos tanto de Batmóvel nesse programa, eu esqueci de mostrar para o Sérgio, mas eu acho que eu já mostrei, já falei sobre isso. Olha o livro que eu tenho aqui, gente, Batmobile, que é um livro com a história do Batmóvel. Eu encontrei esse livro em 2012, em Londres, mas é um negócio, gente, espetacular. Eu podia ficar 2 horas mostrando aqui as imagens, né? Projeto gráfico do livro, que é muito bacana. As fotos, como foi construído, olha só. Olha que lindo esse livro. Para mostrar para vocês, eu não posso aparecer. Está aqui, ó. Aí, pronto. Fala da história, né? Tem os antigos, olha o vermelho que o Silvio falou. Mas não é esse o vermelho, é um outro, mais antigo. Mas tem olha essa foto aqui. Desculpa para quem está no podcast aí que não está vendo, mas são fotos impressionantes das gravações do Batman, fotos antigas, dos gibis. Eu vou parar de mostrar, porque o pessoal do podcast, que fica ouvindo no podcast, fica bravo depois, e fala, puxa vida, justo hoje que eu não... Estou mostrando escondido para vocês. Justo hoje que eu não posso ver o programa, olha só, olha o de 66 que eu adoro, que eu mostrei da minha coleção. Tem os projetos, os desenhos. Gente, esse livro é espetacular. Eu nem sei se ele existe mais. Vou procurar para dar dica para vocês se ainda dá para encontrar esse livro. Batmobile. Olha, esse aqui eu tomo o maior cuidado, com o maior carinho.
E se você não deixou o like ainda, por favor, é o momento. É muito importante para o programa que vocês deem o like, que vocês deixem comentários, que vocês interajam com o programa, porque só assim o tal do algoritmo faz com que mais gente veja. Né? Quanto mais gente demonstrar interesse, mais gente vai poder ver, né, e conhecer. Se vocês olharem nos comentários dos últimos tempos, tem muita gente que nem conhecia o programa do rádio, começou a receber essas sugestões do YouTube, entra e acaba vindo para o time. Então, esse compartilhamento que vocês fazem, né? Olha, estou vendo esse programa hoje. Gente, olha que bacana, manda lá nos grupos de WhatsApp, tem um monte de grupo de WhatsApp. Fala assim, uma dica aqui para vocês curtirem. Vocês devem conhecer um monte de gente que gosta de Batmóvel, vai gostar do programa de hoje, não vai? Então, deixa a dica lá. E eu falei aqui da turma do podcast, né? O pessoal do podcast está aumentando também. E essa foi uma outra novidade que nós colocamos. O programa, ele começa em podcast, os programas ficam disponíveis em podcast também, sábados às 10 da manhã. Isso facilita a vida para quem quiser baixar e sair, né? Vou fazer uma caminhada, vou fazer uma compra, vou fazer uma viagem. Nós estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Então, sábado, 10 da manhã, só baixar o podcast e ouvindo ao longo do dia. Ou na hora mesmo, né? Acompanhar mesmo. Fala assim, não, o vídeo me distrai um pouco, não tem problema. Baixa o áudio e você fica acompanhando o programa da mesma maneira. De vez em quando, né, eu pego um livro aqui cheio de foto como esse, aí eu resolvo mostrar. Aí a parte ruim, né? Eu não consigo parar de mostrar esse livro. Aí a parte ruim é essa. Mas tirando isso, dá para acompanhar o programa normalmente. Só mostrar mais uma foto, vai. Estou entusiasmado com esse livro. Aqui, ó, dos quadrinhos, os tipos de Batmóvel diferentes. Tem um monte aqui. Aliás, bom, daqui a pouco eu mostro. Senão vocês não vão aguentar mais o Batmóvel. Nós vamos chamar agora o professor Marcelo Abud, que é o nosso especialista em podcast. Já que eu estou falando sobre isso, ele sempre está ali de ouvido ligado no que está acontecendo de novo, e aí ele faz uma seleção para a gente também, para facilitar a nossa vida, já que tem tanto podcast, ele vai lá e mostra quais são os melhores. Vamos conferir as dicas do professor Marcelo Abud? Marcelo Abud, que é criador do blog Peças Raras, o blog mais importante de história do rádio brasileiro. E agora ele está com essa outra vertente, porque ele vai escrever também a história dos podcasts brasileiros. Professor Marcelo Abud, vamos lá. Hoje pode. Com Marcelo Abud. Olá, curioso! Olá, curiosa! Hoje eu trago dicas para que você acenda a sua luz e tenha um feliz dia novo autoconsciente. Calma, eu explico. É que vamos falar de podcasts que buscam trabalhar a inteligência emocional e o nosso bem-estar. O primeiro deles é o Autoconsciente, uma produção B9. O podcast é resultado de uma transformação na vida pessoal da jornalista Regina Genetti. Após uma crise de ansiedade vivida em 2013, ela buscou formas para acalmar a mente. Ele mistura um pouquinho de várias coisas, né? Porque mindfulness é bem abrangente. Então eu falo de meditação, eu falo de autoconhecimento, eu falo de saúde mental, eu falo de uma filosofia de vida, porque tudo isso está envolvido com mindfulness. São episódios, né, com 20, 30 minutos de duração. Está aqui o convite para você curtir, acompanhar esse canal. Um abraço. O Autoconsciente tem novos episódios em domingos alternados. Autoconsciência também é o que propõe o podcast criado por Carol Rasch. Inspirado na experiência como instrutora de yoga e criadora do Espaço Namá, a autora do livro Acenda a Sua Luz criou um podcast justamente com esse nome. Imagina um mundo em que todo mundo tem inteligência emocional. Então aquelas pessoas que mais te irritam, que você considera mais imaturas, que são mais desequilibradas no seu ponto de vista, amanhã acordariam magicamente com a inteligência emocional. Eu quero viver nesse mundo, quem mais? Só que, infelizmente, a gente não tem como obrigar todas essas pessoas a construir a tal da inteligência emocional. Mas tem uma coisa muito eficiente que a gente pode fazer.
se a gente construir a nossa liberdade emocional, se a gente aprender a ter inteligência emocional, a gente deixa de precisar que todas essas pessoas ajam conforme as nossas expectativas. Toda semana, a Carol Rasch coloca uma pílula emocional para acender a sua luz em aplicativos como o Spotify. E depois de trabalhar a autoconsciência e acender a sua luz, é hora de garantir o Feliz Dia Novo. E quem te ajuda nesta jornada é uma voz conhecida de boa parte dos ouvintes de FM em São Paulo. Eu estou falando de Irineu Toledo, que após passar por grandes emissoras, criou o canal Rádio Positiva no YouTube. E um dos conteúdos desta Rádio Positiva está também em formato podcast. É o Feliz Dia Novo. Todos os dias você acorda, abre os olhos, abre a janela, abre os jornais, abre o Facebook, abre os portais e vai vendo notícias, e daí você some de você e já fica participando do mundo. O que é que está acontecendo? O que estão fazendo com esse mundo? O que eu estou colaborando para que esse mundo seja caótico? O que eu posso fazer para que esse mundo seja bom? Esse é um papo bom para sexta-feira? Então vamos nessa. Todo dia de pensar o meu lugar, todo dia é bom pensar o impacto que eu causo no outro, o impacto que eu causo no mundo. Todo dia é para isso. Todo dia é para eu ser melhor, todo dia é para eu fazer o mundo melhor também. Vamos nessa então, pensar um pouco sobre tudo. Vamos chegar aqui para um papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Tô aí com você, eu sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. O Feliz Dia Novo tem atualizações diárias nos aplicativos de podcast. Autoconsciente com Regina Gianetti, Acenda a Sua Luz com Carol Rasch, Feliz Dia Novo com Irineu Toledo. 3 podcasts que buscam transmitir boas vibrações para você. Por hoje é isso. Semana que vem eu volto com mais descobertas da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até lá! E olha só, que surpresa maravilhosa. Meu xará, Marcelo Abud, falou com a Regina Gianetti, do Autoconsciente, e nós estudamos juntos, fizemos faculdade juntos. E tem até uma historinha que é bastante curiosa, né? Eu acho que de alguma forma influenciei um pouquinho na carreira da Regina. Né? Nós fizemos a ECA juntos, né? A Escola de Comunicação e Artes, e aí fui trabalhar na Editora Abril, e durante um tempo eu fiz essa revista aqui, Ação, né? Era a revista Semana em Ação, depois virou só Ação, e nós fizemos um especial em dezembro de 1990, que era Ação Games, justamente porque esse universo dos games estava crescendo. Nós tínhamos notícia de revistas nos Estados Unidos sobre o tema, era um assunto que todo mundo estava querendo informação, né, porque era tudo muito novo. Então nós fizemos uma edição especial, está escrito aqui, e a gente não sabia o que ia acontecer, mas ela foi muito bem, né, vendeu bastante. E para fazer essa revista, eu precisava de alguém para me ajudar, porque eu não entendia nada. Um dia ligaram na redação e falavam assim, como é que eu ganho vidas? Eu falei, ganhar vidas? Como assim? E aí eu chamei uma amiga que entendia de tecnologia, trabalhava na área de tecnologia, que foi a Regina Gianetti. Ela está aqui no Expediente, né? Expediente é onde vai o nomezinho de todo mundo, e está como editora. Então ela participou comigo dessa primeira edição, depois nós fizemos um segundo especial, e aí a revista ganhou vida própria, ela deixou de ser um especial da revista A Semana em Ação e passou a ser um título independente, virou Ação Games. E Ação Games entrou para a história. Hoje os gamers mais antigos falam com muita saudade da revista. E olha que maluco, a Semana em Ação durou pouquíssimo. A Ação Games durou um tempão, foram anos. E a Regina ali no comando. Né? A Regina é ídola para os gamers, as pessoas falam da Regina com uma admiração incrível, né? Porque ela acabou encabeçando esse primeiro projeto de uma revista de games. Por isso fiquei super feliz quando eu a vi aqui no nosso programa. Olha que legal, Regina participando. Eu vou acabar conversando com a Regina da gente falar sobre games aqui,
vou mudar, não quero falar sobre autoconsciente, não. Regina, quero falar sobre games com você. Logo, logo eu faço o convite. E antes de... A gente já está quase terminando o programa, a gente falou tanto de Batmóvel aqui, né? Só para lembrar, esse aqui é o Guia dos Curiosos novo, Guia dos Curiosos, edição fora de série. Quem não tiver ainda, pode perguntar ao professor Fábio Dias se é bom ou não é. Ele me mandou uma mensagem muito carinhosa, muito obrigado. E aí tem aqui uma dupla dedicada ao Batmóvel também, obviamente, que eu adoro. É uma das surpresas aqui do livro Guia dos Curiosos, edição fora de série. Na descrição do vídeo, no YouTube e no Facebook, tem um link direto para quem tiver interessado ou interessada. Tá? E agora, chamar o professor Fábio Dias. Que professor Fábio Dias? Gente, estou totalmente maluco. Vamos chamar o professor Dionísio da Silva. O Fábio Dias já foi, Marcelo. Puxa vida. É que agora eu estou tentando acelerar, porque eu estou esticando muito o programa aqui. Vamos chamar o professor Dionísio da Silva, autor de Onde Vêm as Palavras, livro espetacular. Todo dia eu vou lá, pego 2, 3 palavras, fico lendo. Também está o link aqui. Professor Dionísio da Silva, qual é a curiosidade de hoje? Palavra nua e crua. Nós temos várias palavras que vieram do árabe, vieram diretamente do árabe, não é? Você vai fazer um lanche, come uma esfirra, come uma alface no restaurante, compra um alfinete, mede com arroba, não é? Viu uma tafona, são palavras que vieram do árabe para o português. Às vezes fizeram escala no latim. Eu quero falar rapidamente de alfarrábio, que não veio diretamente do árabe, veio do árabe, passou para o latim, alfarrábios, e daí veio para o português alfarrábio. Mas quem deu nome a esse sebo, a gente chama de sebo, no Brasil não é mais conhecido sebo, foi um árabe chamado Al-Farib, que viveu no primeiro milênio. Ele se chama Al-Farib porque ele era da aldeia Farib, então ele é Al-Farib. Bem, este sábio, sábio também é uma palavra que tem a ver com sebo, porque nós temos sapios no latim, sapiência, e deu sabença, houve a troca do P de porta para B de bola, e deu sebenta, que era o nome da antiga apostila, e de sebenta pode ter se formado também do mesmo étimo sebo. As origens da palavra sebo, que é onde negocia o alfarrabista, o alfarrábio no Brasil se chama sebo, essa origem pode ser controversa. Há inclusive uma hipótese de que o primeiro sebo seja o do seu Brandão lá em Pernambuco, que o filho depois consolidou em São Paulo. Mas, enfim, alfarrábio e sebo, que designam o mesmo local, são palavras que todos aqueles que gostam de livros e pesquisam em livros sabem apreciar. Muito obrigado e até de repente. Eu falei tanto de Batmóvel nesse programa e eu tinha lembrado de uma data que estará amanhã nas efemérides do Guia dos Curiosos no Instagram e no Facebook. Amanhã é a data de nascimento do Adam West. O Adam West é o protagonista que fez o personagem Batman no seriado de TV entre 66 e 68. Então ele nasceu em 19 de setembro de 1928, e essa data é um dos exemplos que será lembrado amanhã para quem curtir, né, o Instagram do Guia dos Curiosos. E no Facebook também tem. Eu lembrei, né, falei, nossa, falamos tanto de Batmóvel aqui, como eu esqueci de falar essa data. E já que o professor Dionísio falou de sebo, né, eu vou aproveitar uma expressão que ele já explicou aqui, do sebo nas canelas, para a gente já começar a parte de finalizar o programa, de ir embora. Nós estamos chegando ao final. Pedir mais uma vez, né? Por favor, não deixem, não saiam sem deixar o like no programa, é importante, deixar um comentário,
né? As brincadeiras no chat são divertidíssimas, é ótimo acompanhar, mas de vez em quando dá uma chegadinha nos comentários do vídeo, deixa seu comentário no vídeo, né? A gente pede sempre aqui, mas o número de comentários ainda está baixo. Então, isso nos ajudaria bastante. Outra coisa que nos ajudaria muito, né, é que vocês não fiquem só acompanhando o programa passivamente, mas ativamente, né, deixando opiniões, sugestões e compartilhando e avisando as pessoas. É importante trazer mais gente para os canais, não é só para o YouTube, não, viu, gente? Para o TikTok é importante, dependendo da faixa etária. Hoje eu já indico direto, olha, vai para o TikTok, você vai curtir, curtir também o Instagram, né? Vamos chegar logo nesses 10 mil. Aqui no YouTube passamos a marca de 5 mil com bastante alegria na semana passada. Então, continue nos acompanhando, continue nos prestigiando. E tem, né? Não é só no digital que tem o Guia dos Curiosos, que é isso, ó, Guia dos Curiosos, esse livro está espetacular, né? Eu sou suspeito, tá certo. Pode perguntar para o professor Dionísio da Silva, pode perguntar para o professor Fábio Dias, pode perguntar para o Antônio Mir, pode perguntar... eles também são suspeitos, né? Então tá aqui, o Guia dos Curiosos, edição fora de série, é o 10º volume da coleção, o primeiro todo colorido, o primeiro com esse projeto gráfico aqui, ó, inovador. Vocês vão curtir, tenho certeza. Então tá aí, ó, guiadoscuriosos.com.br, tem um link direto para você cair na loja também. Estamos chegando ao final do programa de hoje, nós vamos terminar com música. Here Comes the Sun está no álbum Abbey Road, lançado pela banda inglesa Beatles em 1969. Ela foi escrita por George Harrison, na casa de Eric Clapton, e em 2019 a plataforma Spotify declarou que Here Comes the Sun era a música mais baixada globalmente, com 350 milhões de downloads. Isso era antes da pandemia, agora, se bobear, passou de 500 milhões. Então nós vamos terminar com a banda Beck e os Tiozão, nossa banda querida. Essa semana, inclusive, fui virtualmente dar uma palestra na classe da filha do tio Beto, que legal, foi muito bacana. Então, eu agradecer o tio Beto aí pela recomendação também. Vamos lá, terminando o programa agora com Here Comes the Sun, nós voltamos no próximo sábado, mas tem muita coisa para você acompanhar nos canais do Guia dos Curiosos, hein? Então, ó, aproveite, curte bastante, até semana que vem. Tchau, gente! Playback.